Fala, televendedores! Vocês estão bem, vencedores? Rômulo Soeiro falando. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito relevante no nosso meio, algo que nos ajuda muito no dia a dia, é algo que faz parte aí, né, da humanidade e a gente sabe que está totalmente relacionado a situações, a quesitos, né, a formas, a comportamentos do cérebro humano. Então o que eu vou falar vai te ajudar muito para se conectar com o seu cliente. Eu quero falar hoje com vocês sobre gatilhos mentais. Nossa, Rômulo, não fala disso, estão falando tanto disso ultimamente, é algo que está sendo tão falado, já está manjado, isso aí não funciona. Eu tenho escutado isso também por muitas vezes. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido e minha querida. Galera, é o seguinte, primeiro eu quero entrar aqui com vocês sobre o que é gatilho mental, né? Desmistificar algumas situações também, deixar algo bem claro. Eu não quero me aprofundar tanto na raiz do que é um gatilho mental, mas eu quero falar o que ele é, resumidamente, para eu poder entrar no que eu quero falar hoje com vocês. Enfim, independente do credo, independente da religião, a gente sabe que um dia o ser humano começou, certo? Um dia a raça humana ela teve um início. E nós temos aí várias provas, né, em que o homem no início, né, da sua caminhada nessa terra, ele lidava com algumas situações bem diferentes de como a gente lida hoje, né? Não tinha tecnologia, ele não tinha um isqueiro, ele tinha que acender um fogo usando a lenha, não é? Sempre dessa maneira. Ele não tinha, vamos colocar dessa maneira, uma arma para se defender de um animal lá no meio da selva, porque eles viviam assim. Ele construiu uma lança, né? Ele não tinha muito bem como sobreviver se ele não vivia dentro de uma comunidade, então eles se juntavam para poder viver, né, em tribos, digamos assim. Enfim, então tudo era movido muito pelo instinto, né? Então um dia o ser humano ele teve um início e eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou te dar um exemplo. Como que começou essa situação, né, dos gatilhos mentais? Porque nós chegamos nessa denominação gatilho mental. Muito bem, nesse título gatilho mental, né? O nosso cérebro ele tem basicamente duas partes em que vão predominar nas nossas reações ou maneiras de pensar ou reagir mesmo. Muito bem. A primeira é a parte do neocórtex, né? Que está mais relacionado ao raciocínio mesmo, né? A lógica, a parte mais matemática, digamos assim, o raciocínio. Você pensar numa situação, isso aqui é legal, isso não é, ao nosso raciocínio, né? A você medir as situações. Então, o neocórtex está relacionado à parte do nosso raciocínio, o racional, legal. Já o sistema límbico do nosso cérebro, ele está totalmente relacionado a uma parte mais emocional ou até mais instintiva, ao instinto, né? Então, os gatilhos mentais vão se basear nessa parte do emocional, nessa parte de quando você reage a uma situação sem você perceber. Vamos colocar aqui numa situação que todos nós já ouvimos falar. Vamos colocar como, por exemplo, uma amiga minha, uma amiga sua, alguém do sexo feminino no nosso meio que engravidou de algum cara, um rapaz, e ela não necessariamente queria engravidar, mas aquela situação aconteceu. E depois ela falou, poxa vida, falando com uma amiga dela, se você é mulher, ela falou contigo, por exemplo. Ou talvez até aconteceu com você, não sei. E você falou, poxa, aconteceu, saí para tal lugar, ou ela falou para você, fui para uma festa e não queria que eu rolasse, mas rolou. E fiz o exame, deu positivo, amiga. Ou ao contrário, você, meu amigo, você foi para uma festa e parou, foi falar com algum colega seu depois. Comigo isso não aconteceu, mas já quase também. Mas vários amigos meus já me falaram, Rômulo, poxa vida, eu saí com a menina e aconteceu, cara, o exame dela deu positivo. Você, pai, e nossa, às vezes, né, eles não estavam mais nem juntos e foi uma gravidez que não era esperada, né? Não vou nem falar indesejada, muitos vão falar, mas vou usar aqui a palavra gravidez não esperada, né?
aconteceu e rolou, porque um instinto veio à tona naquele momento. Naquele momento, algo aconteceu sem o racional dominar, mas o emocional dominou naquele momento. Então, os gatilhos mentais estão relacionados a isso, ao emocional. Então, algo que é emocional, algo que é instintivo, acontece na maioria das vezes, se não em todas, sem eu e você termos o controle disso. E o que estão falando? Os gatilhos mentais estão sendo muito falados, estão sendo muito divulgados, as pessoas falam mais do que é gatilhos mentais hoje em dia. Aí eu te falo, se eu não sei o que é uma faca, eu não sei o que é uma faca, e você pega uma faca e corta aqui o meu braço, eu sabendo ou não sabendo o que é uma faca, pessoal, o meu braço vai sangrar. Se eu estiver vivo, o meu braço vai sangrar e vai doer da mesma maneira. Se alguém cortar o seu braço, você sabendo o que é uma faca, você não sabendo o que é uma faca, vai doer da mesma maneira. Então, independente se eu te falo, se eu te ensino, se eu vou me adentrar nesse assunto de gatilhos mentais com você aqui hoje, vai continuar funcionando com você da mesma maneira. Se você usar algum gatilho mental comigo, vai continuar funcionando da mesma maneira. A gente sabendo o que é ou não. Por quê? Porque é algo emocional, é algo instintivo, é algo que pulsa em nós, a gente querendo ou não. É algo que rola, é algo que acontece, é algo que não é uma questão de opinião, é algo que existe. Então, galera, eu queria só desmistificar um pouco esse início de alguns falarem que isso aí não funciona mais, porque não tem como. É algo que o cérebro do ser humano responde sem ele perceber. Por isso que hoje eu quero falar com vocês sobre essa ferramenta que te ajuda muito, uma vez que usada com integridade, usada de uma maneira lógica, não fora de lugar, que aí sim não vai funcionar. Mas se você souber usar, por exemplo, um gatilho mental chamado gatilho mental da autoridade, vai te ajudar muito ao cliente seguir a direção que você passar para ele. Em um outro vídeo a gente se aprofunda mais na raiz de gatilhos mentais, mas eu quero falar hoje com você sobre 1, 2, 3. Isso, 3 gatilhos mentais. Começando por esse, sobre o gatilho mental da autoridade. Vamos lá? Gatilho mental da autoridade. O que é uma autoridade, não é? Autoridade é algo que nós vamos responder para ela com um certo, primeiro, respeito e segundo, com uma certa hierarquia, não é? Nós vivemos com autoridade desde quando a gente é um bebê, quando a gente é uma criança, a gente já tem como autoridade o nosso pai, a nossa mãe, ou aquele o qual está cuidando de nós, certo? Então, a autoridade é algo que já está intrínseco em nós. Assim, quando nós começamos a nos entender por gente, e até antes disso, como um bebê mesmo, você já vai começando a saber lidar com a autoridade. Então, vamos dar um exemplo aqui, Quem nunca passou por uma situação que, por exemplo, você ficou doente, você sentiu lá uma dor de cabeça, uma dor de barriga, você sentiu lá uma dor em alguma parte do corpo, um incômodo, um mal-estar, e você tomou algum remédio em casa, não melhorou, você fez alguma coisa, algo natural, não melhorou, você foi até o médico porque você precisava daquilo, você não sabia mais o que fazer e você queria melhorar, então você foi buscar o médico, você foi buscar uma autoridade dentro do assunto saúde, muito bem? Então, você vai lá e busca pelo médico, você vai, marca uma consulta, passa pela triagem, espera a sua vez ser chamado, e alguém vai lá e chama Rômulo Soeiro, aí é minha vez, você pensando, você vai lá e entra no consultório. E aí você entra na porta, o médico começa a te examinar, fala isso, e dependendo da situação, ele vai lá e passa para você o quê? Uma medicação para você tomar na veia. Você vai para uma outra sala, você senta naquela cadeira, que nem eu estou sentado aqui, alguém vem, fura a sua veia, tá, tem uma bolsa lá com um produto que você não sabe necessariamente o que é, e você toma aquela medicação. Aí eu te pergunto, você analisou bem o que tem dentro daquela bolsa? Você se certificou do que tem naquela bolsa que está indo direto para o seu sangue, para o seu corpo, para o seu interior? Você analisou o que está lá dentro, ao nível que aquilo pode
fazer você melhorar, mas também pode te matar, pode me matar? A gente para analisar isso? Certamente que não. Por quê? Porque o médico é uma autoridade para a gente naquela hora, galera. Então, o que acontece lá atrás, nos nossos antepassados, o que acontece? Quando tinha lá uma família que estava dentro de uma comunidade, onde nessa comunidade tinha um líder, o chefe da tribo, digamos assim, lá nos primeiros homens, né? Lá nos nossos antepassados, e dentro daquela tribo acontecia uma situação que todos tinham que seguir a ordem daquele líder, lá do chefe, enfim, do que estava conduzindo aquela tribo. E aí chega algum subordinado ou alguém que estava lá dentro da gestão, né, daquele líder e fala, não vou fazer isso, não vou fazer tal coisa. Se aquilo apresentasse algum risco para a tribo, esse que desobedeceu era jogado para fora. E junto com ele, a sua família. E lá fora, quais seriam as chances de sobrevivência dele? Normalmente ele enfrentaria um animal muito grande e aquele animal poderia pegar ele, a mulher, os filhos. Certamente ele não sobreviveria ou seria muito difícil. Sem falar de aquecimento, sem falar de alimentação. Então, a autoridade, desde o início, a gente já aprende a saber lidar com essa situação. Né? Eu não estou falando aqui, galera, de ter que obedecer, não obedecer, ser autoritário, não é isso. Mas a autoridade é algo que a gente já responde para isso desde quando a gente é pequeno e desde os nossos antepassados já existe a autoridade. Alguém se submeter a outro alguém por uma questão de sobrevivência, muitas vezes. Então, nesse momento no médico você não analisou nada, você foi lá e fez o que ele seguiu por uma questão de sobrevivência, porque o médico era ele é uma autoridade para nós naquele momento, certo? Então, o que eu quero falar? Eu poderia dar outros exemplos de autoridade aqui, quando a gente vai em uma delegacia com um delegado ou um advogado que ele pede, a gente vai lá e segue uma direção que ele vai estar passando para a gente, enfim. Mas a autoridade é um gatilho mental que funciona e funciona poderosamente. Basta sabermos usar na hora certa. E você gerando essa autoridade com o seu cliente, sabendo gerar essa autoridade, eu te garanto que vai te ajudar e muito para você gerar uma conexão maior. E a gente pode falar mais sobre como usar essa autoridade. Eu quero me adentrar mais sobre cada gatilho mental, mas eu não quero me prolongar em um gatilho mental hoje. Então vamos aqui para o segundo gatilho mental. Gatilho mental da história. Isso. Gatilho mental da história, pessoal. Novamente, não entrando no quesito aqui de religião, nada disso. Mas existe um homem que eu acredito muito e acredito nele como meu salvador. Isso é uma questão da minha fé. Eu acredito nele realmente como Deus. Eu acredito em Jesus Cristo, pessoal. Eu acredito, galera. Mas para quem não acredita, pode ver na história que foi, no mínimo, um grande líder, foi um líder, foi alguém que liderou um movimento muito forte, que hoje em dia, em grande parte do mundo, a gente vai falar como antes de Cristo, depois de Cristo. Então é um exemplo que eu acredito que dá para usar aqui. E Jesus Cristo, ele usava muito o gatilho mental da história. Jesus usava o gatilho mental da história. Então, e quem já ouviu falar que Jesus conversava com seus discípulos através de parábolas. Então, muitas pessoas assentavam na frente dele e ele falava a história, né, para todo um público que estava diante dele lá, como ele já contou várias histórias, eu vou lembrar de uma aqui agora, como a parábola do semeador, né? Ele vai falar sobre, se eu não me engano, 3 ou 4 tipos de sementes que foram plantadas em meio ao caminho, porque era um povo que tinha muito agricultor em suas raízes, né? Tinham muitos pescadores também, então eles sabiam bem essas questões da natureza. Então ele contava uma história de algo que estava ligado à vida deles, e aquela história prendia eles, e dessa maneira ele dava um ensinamento.
ensinamento para eles. E aquele ensinamento contado através de uma história fazia com que eles assimilassem muito mais do que se ele viesse com termos técnicos. Por exemplo, Jesus ele tinha um grande conhecimento da Bíblia na época, né, dos pergaminhos, ele tinha um grande conhecimento da Bíblia na época, né? Porém, ele não ia passar com termos técnicos conforme ele passaria lá por estudiosos da Bíblia na época, não. Ele passava de uma maneira que esses homens mais simples pudessem entender. Então, ele usava figuras de linguagem, analogias, contando histórias para passar um ensinamento técnico, um ensinamento profundo, com uma linguagem simples, que era a linguagem que aquelas pessoas iriam assimilar devido ao que elas conheciam, devido ao modo de vida delas. Então, se você linkar, se você pegar o seu cliente, o seu prospecto lá, se você pegar, contar uma história para ele que faça sentido, se você quiser passar algum ensinamento para o seu cliente contando uma história, vai ser muito mais fácil, primeiro, de você prender a atenção dele e segundo, dele se conectar a você, vendo que você domina um assunto e aprendendo, às vezes, sem nem ele perceber que está aprendendo. A história, pessoal, é algo que a gente tem contato desde criança. O pai ou a mãe contavam uma história para a gente, né? Quando a gente ia num teatro como criança, aquele evento passava alguma história e você aprendia. Eu mesmo, quando era criança, não sabia nem o que era a Bíblia, e a Arca de Noé foi um teatro que eu lembro até hoje de várias partes daquele teatro, um ensinamento sobre o que era, sobre quem foi Noé, sobre o que era a Arca de Noé. Eu aprendi pela primeira vez num espetáculo, num teatro que eu fui na minha escola quando eu era criança, e até hoje eu lembro. A história nos ensina sem a gente perceber. Então, use a história para ensinar para o seu cliente algo que você quer, e assim você até gera uma autoridade também, mostrando, ensinando para ele algo, e ele vai perceber que você tem aquele conhecimento, e sem ele perceber, ele vai acabar confiando mais em você. Terceiro gatilho mental, que de centenas de gatilhos mentais que a gente pode falar, eu quero falar do terceiro agora. Prova social. Prova social, pessoal. Esse gatilho mental também é muito poderoso. Por quê? A prova em si é um outro gatilho mental. Agora, a prova social é um gatilho mental que é muito forte. Por quê? A gente tem uma tendência, nós, seres humanos, a fazer algo dependendo do que uma imagem, uma situação passa para o nosso cérebro. O que eu quero dizer com isso, galera? É o seguinte, esse gatilho mental da prova social, ele se baseia bem em um exemplo muito simples. Tem alguns que eu posso usar. Eu vou usar de uma cafeteria. Eu sou fã de café, eu gosto muito de café. Se você está com tempo e você é fã de café como eu, ou se não é, use para uma pastelaria, um restaurante, enfim. Mas você vai tomar um café, você está com um amigo seu, você tem uma reunião e você está com tempo. Mas você não quer levar seu amigo para qualquer lugar. Você quer entrar numa cafeteria que tenha uma qualidade, que seja legal. Você vê uma cafeteria que não está tão interessante, tem lá uma porta assim normal, nada de tão atraente. Uma pessoa lá dentro, a pessoa que está no caixa é a mesma que saia para atender, né? E está lá essa cafeteria, com uma, duas pessoas lá, e nada de tão especial. Uma cafeteria dessa maneira como eu descrevi. E do lado dela tem uma outra cafeteria que você vê lá dois ou três moças lá no caixa, e tem uns rapazes atendendo lá fora, com bandejas na mão, tem até uma pequena fila de espera. Se você busca uma cafeteria com alguma qualidade, você é fã de café como eu, qual cafeteria que você vai ter uma tendência a entrar? Claro, você estando com tempo, você querendo café, sendo fã de café como eu. Qual cafeteria que você vai tender a entrar? Naquela, no primeiro exemplo ou nesse segundo exemplo? Se você vai almoçar, você está procurando um restaurante para almoçar, você vê um restaurante que não está tão bem cuidado, está vazio, você vê um outro com alguma fila. E repito, você está com tempo para esperar, mas você é uma pessoa que gosta de comer uma comida de qualidade. Qual restaurante você vai buscar nesse momento? O primeiro ou o segundo? Não é? Um outro exemplo, uma balada. Tem uma balada lá que está entrando uma pessoa, saindo outra. A música não é nenhuma música tão interessante. Você percebe lá que
não tá tão legal, as luzes estão, tem uma apagada, outra acesa, e a outra tem fila, tá bombando, o pessoal sai de lá dando risada, né? Tem lá um cartaz escrito em cima e tem uma fila, tem lá um acúmulo maior de pessoas. Para onde você vai? Primeiro ou segundo exemplo. A gente tem uma tendência, pessoal, de todos esses exemplos, tinha um movimento maior. Tinha um movimento maior na cafeteria, tinha um movimento maior lá no restaurante, tinha um movimento maior na balada. A gente tem uma tendência de ir aonde as pessoas estão indicando pra gente, sem elas perceber que estão indicando. A gente tem uma tendência maior aí, aonde a maioria está indo. Não é uma questão de Maria vai com as outras, não é uma questão de embalo, não é nada disso, é uma tendência, é prova social. Tá todo mundo falando bem de um curso, tá todo mundo indicando, você vai buscar um produto na internet, o pessoal tá comentando bem. A gente tem uma tendência de ir aonde a sociedade está dando um joia, opa, fomos aqui, é legal, vai você também que você vai gostar. A gente tem uma tendência de seguir o que a sociedade está indicando para a gente, ao invés de ir em um lugar onde você ainda está meio cabreiro, onde você não conhece. Opa, aquilo eu não conheço, mas aquele o pessoal está gostando, está indicando, é bem provável que eu vá gostar também. A prova social, o que as pessoas em geral estão falando bem, a gente tem uma tendência de já dar algum crédito para aquilo e depois se certificar. Talvez você entre na cafeteria que esteja mais movimentada e você não goste, mas você foi com uma tendência a falar, poxa, essa cafeteria tem alguma coisa de legal, senão não teria essa fila aqui na porta. Então, prova social. Se você conseguir encaixar com testemunhos, com descrições de satisfações de cliente seu passados para um cliente seu atual de algo que seja interessante, ele vai tender a te dar mais ouvido, porque a prova social também vai funcionar com ele. Pessoal, hoje a gente falou aqui sobre 3 gatilhos mentais. Eu tenho muitos outros para falar com vocês. Só que para falar sobre eles, eu quero que você comente aqui embaixo. Assim, quando você começar, faz o seguinte, começa a usar os gatilhos mentais que eu falei aqui hoje. Comece a dar mais valor sobre o gatilho mental da autoridade. Começa a dar mais valor para o gatilho mental da prova social. Começa a dar mais valor para o gatilho mental da história, como eu falei aqui hoje com vocês, na ordem, né? Autoridade, história e prova social. Comece a usar eles. Comente aqui embaixo sobre como foi sua experiência. Comente aqui embaixo também sobre o que você quer que eu fale em outro vídeo. Poxa, Rômulo, eu tenho tal dificuldade em tal situação da minha venda. Comente aqui embaixo. Fale sobre o seu dia a dia, mas principalmente fale sobre uma dificuldade que você está tendo no seu dia a dia. Comenta sobre algo que tem te incomodado. Fala, Rômulo, no fechamento da venda eu sinto dificuldade nessa hora. Comenta, coloque a sua dúvida aqui embaixo, que com certeza vai te ajudar e eu vou gravar um vídeo na ordem sobre essa situação que está te incomodando. Lembrando, pessoal, uma dúvida que você coloca aqui pode te dar um insight, pode dar uma virada, pode fazer você virar uma chave na sua cabeça que você começa a ter um resultado muito melhor. E isso vai te fazer ganhar mais dinheiro, que eu sei que é o que você, televendedor, eu sei que é o que você, televendedora, quer. É bater mais meta, é superar mais meta, é ganhar mais dinheiro. Ou eu estou falando besteira? Pessoal, deixa o seu like, deixa a sua curtida aqui embaixo, comente, não esqueça de colocar suas dúvidas sobre o que você quer que eu fale nos próximos vídeos para você poder melhorar suas vendas, as suas televendas. Se inscreva no canal para poder estar sempre recebendo muito conteúdo de valor que possa aí sempre te ajudar no seu dia a dia. Rômulo Soeiro aqui falando, seu treinador e mentor, seu facilitador, seu parceiro do dia a dia. Tamo junto, até a próxima, galera!